Tenho algo importante para te dizer, especialmente se você está perto da aposentadoria, ou se já está nela. Aposentar-se não significa desaparecer. Não significa que você deve se tornar uma sombra dentro da sua própria família. Mas muitas vezes, sem perceber, você pode estar entregando mais do que deveria. Durante décadas, você se esforçou para criar seus filhos. Deu seu tempo, seu trabalho, sua energia. Deu sua juventude e, com amor, também deu sua paciência. E agora que chegou aquele momento de descanso que você tanto merece, há algo que ninguém te conta. Você também precisa aprender a se proteger. Porque uma coisa é apoiar, e outra muito diferente é ceder tudo o que tanto custou para construir. E o pior é que muitas vezes você faz isso por amor, sem perceber que pode se voltar contra você. Não por maldade, mas por costume. Porque às vezes os filhos, mesmo adultos, não veem tudo o que você está soltando. Apenas pegam o que você dá. Hoje vamos falar com total honestidade. Vou te contar 7 coisas que você nunca deveria dar, ceder ou entregar para seus filhos depois de se aposentar. Mesmo que façam isso com um sorriso. Mesmo que peçam com carinho. Mesmo que você ache que está ajudando. Porque isso não é egoísmo. É algo muito mais profundo. Cuidar da sua dignidade, da sua estabilidade, da sua paz e da sua independência. O que vou compartilhar com você é fruto de muitas histórias, muita experiência, de muitos pais e mães que quiseram fazer o melhor pela família e acabaram se sentindo vazios, ou até usados. Então, se você está nessa fase da vida em que pensava que nada mais poderia te surpreender, fique comigo, porque este vídeo pode mudar a forma como você encara sua aposentadoria e seu papel dentro da sua família. Agora me diga, você já se aposentou ou está prestes a? De onde você nos assiste e quantos anos você tem? Vou adorar saber um pouco mais sobre você. Escreva nos comentários. Quero começar com algo que para muitos é o maior símbolo do esforço de uma vida inteira: sua casa. Depois da aposentadoria, é comum que seus filhos comecem a sugerir, com carinho, claro, que você coloque a casa no nome deles. Dizem que é por segurança, para evitar burocracias depois. Que assim vão evitar problemas, que tudo ficará em família. Mas deixe-me dizer isso com clareza. Jamais entregue a propriedade da sua casa sem antes pensar muito bem, com proteção legal e considerando todas as consequências. Porque uma casa não é só uma estrutura de tijolos. É seu refúgio, seu espaço seguro, sua dignidade. É o lugar onde você pode fechar a porta e sentir que, aconteça o que acontecer lá fora, você tem um cantinho só seu. E quando você entrega isso, mesmo com a melhor das intenções, pode estar renunciando a mais do que imagina. Existem casos reais, e muitos mais do que imaginamos, onde pais idosos colocaram a casa no nome dos filhos, e com o tempo se arrependeram profundamente. Não porque os filhos eram mal intencionados no começo, mas porque as dinâmicas mudam, os relacionamentos mudam, os interesses mudam, e de repente, você vira um hóspede no que um dia foi seu lar. Conheço a história do Sr. Ernesto. Tinha 75 anos quando decidiu passar a casa para o nome dos 2 filhos. Fez isso com confiança, com amor. Mas poucos anos depois, um deles se divorciou, o outro teve problemas econômicos, e de repente, a casa já não era mais um lar compartilhado. Era um campo de batalha. O Sr. Ernesto acabou dormindo na garagem. Não porque o expulsaram aos gritos, mas porque fizeram ele se sentir um estorvo. Porque sua palavra já não valia, porque ele não tinha mais controle sobre seu espaço. E como legalmente a casa já não era dele, não podia fazer nada. A casa é muitas coisas, mas sobretudo é autonomia. E não importa o quão bem intencionados sejam seus filhos, se você entregar a casa sem garantir um direito de usufruto, sem condições claras,
estará abrindo mão da sua segurança mais básica. Isso significa que você nunca deve passar sua casa para os filhos? Não. Só significa que há formas inteligentes de fazer isso. Você pode estipular que continuará morando lá enquanto viver, pode firmar acordos que te protejam legalmente, pode conversar com um notário, um advogado, e garantir que o que você fizer não se volte contra você. Porque uma vez que você entrega as chaves, é difícil recuperá-las. E a dor de sentir que não tem mais um lugar seu é algo que ninguém merece viver nos últimos anos. Então pense bem. Sua casa não é só um bem material. É sua história, seu esforço, sua memória. É o lugar onde você se olha no espelho e sabe quem é. E esse valor não tem preço. Agora vamos falar de algo tão delicado quanto necessário: suas economias e sua pensão. Durante toda a sua vida profissional, você foi juntando pouco a pouco essa reserva. Não importa se foi muito ou pouco, você fez pensando naquele dia em que não teria mais que correr atrás de horários, chefes, rotinas. Pensou nesse dinheiro como seu respaldo, sua tranquilidade, sua liberdade. Mas chega a aposentadoria, e com ela, os pedidos. Pai, pode me ajudar com a parcela do carro? Mãe, pode me emprestar para a faculdade do meu filho? Só esse mês, te devolvo logo. E claro, a gente quer ajudar. Como não querer, se vimos eles crescerem, se ainda sentimos que cuidar deles faz parte do nosso papel? Mas há algo que você precisa ter muito claro. Eles ainda podem trabalhar. Você já trabalhou a vida toda. Cada real que você entrega sem pensar duas vezes é um real a menos para seus remédios, sua alimentação, seu cuidado. E muitas vezes, esse dinheiro não volta. Não porque eles não queiram devolver, mas porque esquecem o quanto custou para você ganhar. Porque pensam que, já que você está aposentado, não precisa tanto. E aí começa o risco: confundir ajudar com sustentar. Porque não é a mesma coisa dar um empurrão pontual que se tornar o suporte econômico permanente dos seus filhos adultos. Conheço a história da Clara. Ela se aposentou com uma pensão modesta e umas economias que reuniu durante mais de 20 anos. Mal parou de trabalhar, o filho pediu ajuda para abrir um pequeno negócio. Só por 6 meses, mãe. Te devolvo quando começar a dar certo. Clara confiou, entregou mais da metade das economias. E não foram 6 meses, foram 3 anos. O negócio nunca deu certo. O filho não pôde devolver nada. E agora, Clara vive ajustando cada gasto, cortando remédios, dizendo que não precisa tanto. E isso não é justo, porque quando você era jovem, lutou para sair na vida sem colocar seus pais em risco. Porque agora que não gera renda, cada moeda que você entrega sem proteção é uma parte da sua segurança que desaparece. Isso significa que você deve se fechar totalmente e nunca ajudar? Não. Mas significa que você precisa aprender a cuidar primeiro de você. Se quiser ajudar, faça isso com limites claros. Nunca use suas economias de emergência. Nunca comprometa sua pensão fixa. Nunca se endivide por outra pessoa. Pode oferecer uma pequena parte, sem tocar sua base. Pode acompanhar com conselhos, com orientação, até com seu tempo, mas não com sua tranquilidade. Lembre-se desta frase: você já deu. Agora é hora de cuidar de você. Porque a vida não é só dar. É também saber quando parar de dar para não se perder no caminho. E se alguém te fizer sentir culpado por não emprestar dinheiro, lembre-se que isso também é uma forma de pressão. E você não se aposentou para se sentir pressionado. Se aposentou para estar em paz. Já passou por isso? Alguma vez deu mais do que devia por não saber dizer não? Como você administra sua pensão e economias hoje? Conte nos comentários. Compartilhar sua experiência pode ajudar outros. Agora vamos falar de algo que, embora não esteja guardado numa conta bancária,
é tão valioso quanto seu tempo livre. Quando você se aposenta, algo muda. De repente, o telefone toca mais vezes. Perguntam se você pode cuidar dos netos, se pode passar no supermercado, se pode levar alguém ao médico, se pode fazer um favor, já que você está livre. E claro, a gente quer estar presente, porque os netos são uma bênção, porque ajudar a família é algo que sempre fez com amor. Mas há uma grande diferença entre oferecer seu tempo e os outros acharem que ele está disponível sempre. Seu tempo livre não é tempo disponível para todos. É seu. Você ganhou. Você merece. Durante décadas, você teve que pedir permissão para ter uma tarde livre, esperar férias para descansar, correr de segunda a sexta sem parar. E agora que finalmente pode decidir como viver seus dias, muitas vezes sente que essa liberdade foi roubada de novo, mas com um sorriso. Muitas pessoas aposentadas me contaram histórias parecidas. Como a Rosário, que mal parou de trabalhar, a filha assumiu que agora teria uma babá em tempo integral. Só umas horas por dia, mãe, até sairmos do trabalho. Mas essas horas viraram jornada completa. Rosário parou de fazer suas caminhadas, deixou o ateliê de pintura que frequentava, começou a adiar consultas médicas. E quando quis pôr limites, disseram que ela estava sendo egoísta. Não, ela não estava. Estava tentando recuperar seu direito de escolha. Cuidar dos netos pode ser uma das experiências mais lindas da vida, mas não pode se tornar uma obrigação disfarçada de carinho. Porque o que começa como uma ajuda, muitas vezes vira rotina não remunerada, não reconhecida, não agradecida. E o pior é que exigem com afeto, o que faz dizer não parecer uma traição. Mas aqui vai uma verdade que você precisa ouvir. Ter tempo livre não significa estar disponível o tempo todo. Você também tem direito a não fazer nada. A ler, a caminhar, a aprender algo novo, a dormir uma soneca sem culpa. A não justificar seu tempo. E se decidir ajudar, faça por prazer, não por obrigação. Se sentir que faz porque não tem outra opção, algo está errado. O segredo está em estabelecer limites saudáveis e amorosos. Você pode dizer, posso ajudar às terças e quintas, mas o resto da semana é para mim. Pode explicar com calma que precisa de suas próprias rotinas, que quer viver esta nova etapa com plenitude. Não como uma extensão da sua vida anterior, mas como uma nova vida com suas próprias regras. E se alguém ficar chateado, lembre-se, isso não diz algo ruim sobre você. Diz que estavam acostumados a que você não colocasse limites. Seu tempo é ouro, e agora mais do que nunca, é sua ferramenta para cuidar da sua saúde, mente e bem-estar. Não o dê sem pensar. Não o entregue por costume. Use-o para viver, não para sobreviver. Agora vamos falar sobre algo que pode parecer pequeno no começo, mas que, se não for parado, acaba tirando o controle da sua vida, suas decisões. Quando você chega à aposentadoria, muitas pessoas ao seu redor começam a dizer coisas como: não se preocupe, eu cuido disso. Deixe eu falar com o médico. É mais fácil se eu ligar para o banco por você. E claro, a intenção muitas vezes é boa. Mas o problema aparece quando essa ajuda vira decisão por você. Conheço a história de Ernesto, um homem de 77 anos. Sempre gerenciou suas contas com organização. Mas quando começou a ter dificuldade para ler os números pequenos do extrato bancário, a filha disse: "Deixa comigo, pai. Assim você não se preocupa." No começo parecia confortável, mas com o tempo, ele deixou de receber cópias dos movimentos. Já não sabia quais pagamentos eram feitos, que dinheiro saía. E um dia, quis fazer uma transferência e a filha disse: "Isso eu já decidi." Já decidi. Essas 5 palavras o abalaram, porque ele percebeu que, sem notar, havia perdido a voz. E o mesmo acontece com decisões médicas. Com a escolha de um tratamento, com mudanças na casa,
com o que você come, com o que faz. Começam perguntando. E se você não fala, acabam decidindo. Isso não significa que você deve recusar toda ajuda. Não se trata de fechar-se para o apoio. Trata-se de lembrar que ajudar não é a mesma coisa que controlar. Você pode pedir uma opinião, claro que sim. Pode considerar sugestões, deixar que alguém te acompanhe. Mas isso não significa que você perde o direito de dizer isso sim ou isso não. Há uma linha muito tênue entre ser cuidado e ser tratado como se você não pudesse mais cuidar de si mesmo. E atravessar essa linha, mesmo que com amor, dói. Porque não importa sua idade, sua voz ainda importa. Você conhece seus limites. Sabe o que quer, o que precisa, o que te faz bem. E embora às vezes possa se sentir inseguro ou cansado, isso não significa que outra pessoa deva assumir todas as rédeas. Uma das formas mais poderosas de proteger sua independência é dizer em voz alta: obrigado pelo conselho, vou levar em conta, mas quero decidir eu mesmo. Se errar, aprenderá. Se acertar, se fortalecerá. Mas o mais importante é que continuará vivendo com dignidade. Porque quando deixa os outros tomarem suas decisões, você não está só entregando o controle. Está cedendo uma parte de si mesmo. E isso, depois de uma vida inteira tomando suas próprias decisões, não deveria entregar tão facilmente. Já aconteceu de alguém querer decidir por você, mesmo com boa intenção? Como você lidou com isso? Conte nos comentários. Quero ler você. Há algo que não se vê, mas que se sente. Que não se toca, mas que, se perder, você nota em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. Refiro-me à sua dignidade. Depois de se aposentar, há uma armadilha silenciosa em que muitas pessoas caem sem perceber. Começar a ser tratado como se fosse criança. E não falo com raiva. Falo com tristeza. Porque acontece mais do que pensamos. De repente, seus filhos te explicam as coisas como se você não pudesse entender. Falam com diminutivos. Te corrigem na frente dos outros. Decidem sem te consultar. Podem até rir com ternura dos seus esquecimentos ou do seu jeito de fazer as coisas, como se você fosse uma criaturinha, em vez de uma pessoa adulta que viveu décadas, formou uma família, enfrentou a vida. Onde ficou tudo o que você foi? Lembro de Clara, uma mulher de 82 anos. Sempre foi independente, forte, direta. Mas me contou que quando a filha a levou para morar com ela, algo mudou. Mãe, não coma isso. Mãe, não toque nisso. Mãe, vai descansar. No começo parecia gentil. Mas depois de um tempo, ela percebeu que já não podia tomar uma xícara sem que alguém dissesse se estava certo ou errado. Sua voz, sua decisão, sua vontade haviam se diluído. E ela me disse algo que nunca esqueci. Não me incomoda envelhecer. Me incomoda que me tratem como se ser velho me tirasse o direito de ser eu. Tenho uma frase para te dar. Não perca sua autoridade por medo de perder o carinho deles. Não ceda sua dignidade para evitar conflitos. Porque o respeito que seus filhos têm por você se constrói, justamente, na forma como você se respeita. Isso não significa brigar. Não significa levantar a voz. Significa sustentar o olhar. Significa dizer calmamente: prefiro fazer isso no meu ritmo. Ou, agradeço, mas não fale comigo assim. Significa saber quando pedir ajuda e quando dizer: obrigado, mas eu posso. Dignidade não é um luxo que os outros te dão. É um direito e também uma responsabilidade sua. Protegê-la, reivindicá-la, exercê-la todo dia. Às vezes a família não percebe. Não fazem por maldade, fazem por costume, medo, amor mal compreendido. Mas você percebe. E se não colocar limite, essa dinâmica vira rotina. E rotina vira perda. Você não é menos por precisar de ajuda.
mas não é invisível por ter cabelos brancos, nem dispensável por ter parado de trabalhar. Você é uma pessoa completa, com experiência, histórias, sonhos, mesmo hoje. E toda vez que você se faz respeitar, está lembrando a todos, e a si mesmo, que continuar sendo você é o que há de mais valioso. Há coisas que não têm preço, mas têm um valor imenso. E não falo de contas bancárias. Falo de um relógio antigo que marcou toda uma vida, de cartas escritas à mão, de um jogo de chá que passou de geração em geração, de fotos que capturam momentos que não voltarão, de livros marcados com sua própria letra, de um móvel que cheira à infância. Depois de se aposentar, é muito comum pensar: o que vai acontecer com tudo isso quando eu não estiver mais aqui? E com esse pensamento, muitas vezes vem a tentação de antecipar tudo, de dar logo, de deixar nas mãos dos filhos ou netos as coisas que para você fazem parte da sua história. Eu entendo. Você faz isso com amor, confiança, até com o desejo de evitar conflitos depois. Mas hoje quero te convidar a refletir. Se você der tudo hoje, o que vai sobrar para amanhã? Não falo só de objetos. Falo de pertencimento, raízes, identidade. Porque essas coisas também fazem parte de você. Te acompanham. Te lembram quem você é e o que viveu. Conheço Eduardo, um homem de 79 anos, que um dia decidiu dar para seu neto o relógio do avô. Era um relógio de bolso, daqueles que já não fabricam, que seu pai lhe dera antes de morrer. Queria que o neto valorizasse, conservasse, usasse com orgulho. Um mês depois, viu ele usando outro relógio. Perguntou pelo dele, e o neto, sem muita culpa, disse: troquei por um mais moderno. Aquele já quase não dava para ver as horas. Eduardo não disse nada, mas confessou que doeu mais do que esperava. Não pelo relógio, mas porque sentiu que entregou algo cedo demais. Que não foi um legado, foi uma perda. E claro, pode ser que outros filhos ou netos valorizem o que recebem. Mas mesmo nesses casos, há algo importante. Não se trata só de dar coisas. Trata-se de dá-las no momento certo. Quando você quiser. Quando sentir que é hora de soltar. Não quando se sentir pressionado. Não por medo de ser esquecido. Não por culpa. Não porque sinta que não tem direito de guardar o que ama. Seus objetos valiosos não são apenas enfeites. São testemunhas da sua vida, das suas escolhas, dos seus gostos, dos seus momentos. E enquanto viver, ainda tem direito de cercar-se deles, de tocá-los, de contar suas histórias, de decidir quando e a quem dá-los. Quer dar aquele livro que lia todo Natal? Dê. Mas conte antes porque era importante para você. Quer deixar aquele anel para sua neta? Belo gesto. Mas espere que ela entenda o significado. Não dê sem contexto. Não entregue sem intenção. Porque se não conhecerem a história, se não sentirem o peso do valor, talvez nunca compreendam o que realmente estão recebendo. E você? Você merece sentir que, além de deixar um legado, continua fazendo parte dele. Há algo que todos buscamos, principalmente depois de nos aposentarmos. Não é mais dinheiro, não é mais reconhecimento. É algo muito mais simples e profundo: paz mental. Depois de uma vida inteira trabalhando, criando filhos, resolvendo problemas grandes e pequenos, a gente sonha poder respirar, acordar e sentir tranquilidade. Que o coração não bata acelerado por preocupações alheias. Mas muitas vezes, justamente quando chega essa fase merecida de calma, acontece o contrário. Você vira o caixa de reclamações, o refúgio emocional da família toda. E eu sei, é difícil dizer não. Quando um filho chega dizendo que não pode pagar a hipoteca, quando uma filha chora falando que o parceiro a está fazendo sofrer, quando um neto confessa que está perdido, como não escutar?
Como não acolher? Mas há uma grande diferença entre acompanhar e carregar o peso. Lembro de Antônio, um homem de 81 anos. Ele dizia: meus filhos me amam, sim, mas toda vez que vêm, trazem suas angústias. Eu os escuto, aconselho, mas quando vão embora, levam o café e me deixam o peso. E esse peso, com o tempo, pesa mais. Porque você não tem mais a energia de antes, nem a mesma capacidade de resolver. Porque muitas vezes, o que eles contam não tem solução imediata, nem está nas suas mãos. Mas você sente como se fosse seu. E isso rouba algo muito valioso: sua paz. Sua mente começa a girar. O que posso fazer por eles? E se não der certo? E se estiverem em perigo? Você deita pensando nisso. Acorda com essa preocupação. E pouco a pouco, sem perceber, sua aposentadoria já não é descanso. É tensão. É ansiedade alheia que você fez sua. Então, o que fazer? Não se trata de fechar o coração. Trata-se de pôr limites com amor. Você pode dizer: eu escuto, mas não consigo com tudo. Estou aqui para você, mas preciso cuidar também de mim. Não tenho a resposta, mas te abraço com alma. Porque seu papel mudou. Você não é mais quem resolve tudo. Agora é quem pode inspirar calma, não absorver tempestades. Proteger sua paz não é egoísmo, é sabedoria. É entender que um coração tranquilo pode sustentar melhor, que uma mente serena pode aconselhar com mais clareza, que seu bem-estar é o terreno fértil do qual você pode continuar acompanhando, sem se perder. Sua paz é seu refúgio, seu jardim. E nem tudo nem todos devem entrar lá sem sua permissão. Às vezes, cuidar dos outros começa cuidando de você. Me diga, alguma vez você sentiu que carregava mais do que podia? Como protege sua paz? Gostaria de ler você nos comentários. Agora que você chegou até o fim, quero te convidar a fazer uma pausa. Respire fundo. Feche os olhos por um momento, se precisar. E pense em tudo o que você deu ao longo da sua vida. Você entregou anos de esforço, de trabalho duro, de noites sem dormir. Você entregou sua energia, sua paciência, sua juventude, sua saúde. Você entregou seu amor, mesmo quando não foi correspondido com a mesma intensidade. Você deu mais do que muitas vezes te deram. E ainda assim, aqui está você, com o coração cheio, mas às vezes também com as mãos vazias. Quando falamos de não dar certas coisas aos filhos depois da aposentadoria, não estamos falando de egoísmo. Não estamos falando de ficar duro, distante ou indiferente. Estamos falando de algo muito mais profundo: proteger o que ainda te resta. Porque depois de décadas entregando, o único que realmente te pertence, seu espaço, seu dinheiro, seu tempo, suas decisões, sua dignidade, suas lembranças, sua calma interior, não deve ser moeda de troca, nem uma herança antecipada distribuída antes da hora. E sabe por quê? Porque o que você dá com amor, eles podem acabar recebendo como obrigação. E quando um dá por amor, mas o outro recebe por costume, algo se quebra. O equilíbrio se perde. E sem perceber, você pode se tornar o recurso fácil, a solução imediata, o suporte eterno, mas não o que você verdadeiramente é, uma pessoa que merece ser cuidada, ouvida, valorizada. Muitos pais e mães aposentados, sem saber, começam a desaparecer atrás de um sorriso. Começam cedendo uma pequena decisão. Depois uma tarde livre. Depois sua conta bancária. Depois seus objetos mais íntimos. Até que um dia percebem que já não resta muito. Não porque a vida tirou, mas porque entregaram tudo, pensando que assim ganhariam o carinho eterno. Mas o carinho não se ganha dando. O verdadeiro carinho fica quando a gente se respeita primeiro. Sua casa não é só uma propriedade, é seu refúgio. Suas economias não são só dinheiro,
é o trabalho de uma vida inteira. Seu tempo não é tempo livre. É seu tesouro mais valioso. Suas decisões, sua dignidade, sua paz mental, não são detalhes. São os alicerces que te sustentam. E você merece se sustentar com dignidade até o último dia. Ser pai ou mãe não significa estar disponível 24 horas por dia. Não significa dizer sim para tudo. Não significa tolerar faltas de respeito em nome do amor. Ser pai ou mãe, mesmo agora, significa continuar ensinando. E esta etapa, da maturidade, do merecido descanso, do autocuidado, é o momento perfeito para ensinar algo que muitos esquecem: que o amor também precisa de limites. E esses limites não se marcam pela raiva, nem pela repreensão. Se marcam pelo exemplo. Dizendo, isso não posso dar agora. Dizendo, prefiro pensar antes. Dizendo, te amo, mas preciso cuidar de mim. Dizendo simplesmente, hoje escolho me priorizar. Porque se você não se protege, ninguém fará por você. E não porque não te amem, mas porque muitas vezes não sabem como cuidar de você se você não lhes ensina. Então, antes de entregar mais algo, pergunte-se: estou dando isso por amor ou por medo de perdê-los? E se for o segundo, talvez tenha chegado a hora de se firmar, de recuperar seu centro, de lembrar a si mesmo ou a si mesma que ainda tem muito para viver, mas não a qualquer custo. Obrigado por ficar até aqui. Agora me diga do coração: qual dessas coisas você sente que está dando demais? Seu tempo, sua tranquilidade, seu dinheiro, suas decisões? Conte-me nos comentários. Vou adorar ler, responder e te acompanhar neste caminho onde aposentadoria não significa desaparecer, mas voltar a ser você. E me diga também, de que parte do mundo você nos assiste e quantos anos você tem? Nos une a experiência, a reflexão e a esperança de que essa etapa seja vivida com plenitude. Nos vemos no próximo vídeo.